Talvez uma das questões mais polêmicas do Brasil ultimamente é o embate entre Alexandre de Moraes e os Estados Unidos. E é óbvio que a gente está fazendo a cobertura completa de tudo isso. Mas a gente não pode deixar também as ações colaterais, ou seja, ações que não estão ligadas intimamente, tendo as partes o Donald Trump, como é o caso da ação do Trump Media contra o Alexandre de Moraes, ou a decisão do Congresso de partir para cima do Alexandre de Moraes, ou até outras medidas. Agora a gente vai falar daquelas que têm a ver com decisões do Alexandre de Moraes, mas que ele não é parte, como é o caso do Felipe Martins. Pois é, na justiça, quando o negócio parte para produção de prova, é porque o caldo está entornando. E é exatamente isso que está acontecendo no caso Felipe Martins. A Justiça dos Estados Unidos partiu agora para a produção de provas, para descobrir, efetivamente, o porquê foram inseridos dados falsos do Felipe Martins lá nos Estados Unidos. A mando de quem? Pois é, a gente vai falar sobre isso. Teve manifestação sobre esse caso e reportagem. Mas hoje, né, a gente traz uma baita notícia para vocês também. O PL, depois de muita batalha, ele conseguiu vencer, de certa forma, a objeção que o PT estava colocando. Ou seja, literalmente, foi uma grande derrota do PT. E aí, nessa derrota aqui, né, o PL da anistia começa a ter as assinaturas, já teve as assinaturas, e é uma derrota não só do PT, mas do próprio Supremo também, que não quer o PL da anistia de jeito nenhum. E vai ficar muito feio, mas muito mais feio do que já está para o Supremo Tribunal Federal, se ele declarar a anistia inconstitucional. E aí, por outro lado, até o Tarcísio de Freitas teve que entrar no meio da bagunça aí. Entrou para dar apoio. Tá, entrou no finalzinho, mas entrou. E aí, saiu até uma pesquisa agora sobre o Tarcísio de Freitas, falando sobre as suas chances, né? Ou seja, uma coisa é certa. Mesmo o público bolsonarista já está começando a ficar com um pezinho atrás do Tarcísio. Não foi à toa que o Tarcísio, né? Ele literalmente entrou aí no meio dessa queda de braço. Pois é, também vamos falar aqui ainda nesse editorial sobre a, vamos dizer assim, estratégia que o Hugo Mota poderia estar criando, né, se bandeando para o lado do Lula, mas o resultado prático poderia ser o principal, que são os presos políticos do 8 de janeiro voltarem para a rua. A gente vai falar sobre isso. E por fim, mas não menos importante, nem um pouquinho menos importante, uma matéria do The Intercept Brasil. Pois é, você lembra que há uma acusação muito grave por parte dos que estavam lá no 8 de janeiro, de que houve infiltrados, de que teve uma cena armada, de que o governo Lula foi conivente. Lembra disso? Pois é, meu amigo. Sabe o que está rolando? Uma matéria do Intercept falou que se descobriu que tinha um cara que estava lá dentro do 8 de janeiro que foi até poupado, né? Ou seja, conseguiu fazer o acordo de não persecução penal, foi poupado. Depois descobriu-se que esse cara é do Comando Vermelho. Logo aquele Comando Vermelho que tem uma baita ligação com a esquerda. Vamos falar sobre isso? Vamos entender o que está rolando? Pois é, então não esquece de se inscrever no canal, isso é importante pra caramba, tá? A gente tá com a nossa meta aí de chegar a 2 milhões de seguidores, eu sei que a gente vai conseguir bater essa meta aí e chegar lá, tá? Então, confere se você tá inscrito no canal, confere se você tá seguindo aí para se manter sempre bem informado e sempre atualizado. Também, né, visita a nossa biblioteca digital, nossa biblioteca digital tá com muitos livros bons, recomendo a você, Espiritualidade e Prosperidade. Você tem que entender, tá? Que não existe prosperidade sem que você coloque a sua vida espiritual à frente. Talvez é a sua própria vida espiritual que está travando você sair da condição que você está. Então, esse livro vai te dar o caminho aqui para que você entenda, olha, eu tenho que mudar a minha mentalidade para que eu possa estar aberto para mudar as condições de vida que eu tenho. Tá bom? Então esse livro é muito bom. Você faz o download, né? Vai ler. Se não gostar, não precisa nem pagar. Faz o download, começa a leitura e paga o valor que você achar justo. Fechou? Olha a confiança que eu tenho em você, hein? Vamos lá, pessoal. Notícia boa, tá? Enfim,
Marcel Van Hatten, projeto de lei da anistia, acaba de atingir as 257 assinaturas para que possa tramitar com urgência constitucional na Câmara. Agora, o Hugo Mota terá o papel que cabe a quem coloca a democracia em primeiro lugar, pautar o que é vontade da maioria. Anistia humanitária já. Ou seja, já começa essa sexta-feira, que não é 13, com notícia boa. Só que seria injusto se eu não colocasse aqui talvez uma das figuras que teve o maior protagonismo nessa batalha aí, que foi o Sóstenes Cavalcanti. Eu já tive até críticas ao Sóstenes Cavalcanti lá em 2024, mas eu tenho que admitir, foi o cara que mais trabalhou nessa pauta. Dá uma olhada. Às 22 horas e 22 minutos, com a assinatura do deputado federal Paulo Aze, do União Brasil, da Bahia, nós chegamos às 257 assinaturas para o requerimento de urgência da anistia. É uma vitória do Brasil e eu quero aqui agradecer aos 257 colegas que assinaram. E eu tenho certeza que muitos outros assinarão a partir de agora, porque continua aberto. Minha gratidão aos líderes Zucco, Carol Detone, a cada deputado que nos ajudou. Esse é um trabalho de muita gente. Aos presidentes de todos os partidos que nos apoiaram, que nós vamos, ao longo dos próximos dias, dizer quais são esses partidos, e ao nosso eterno capitão Jair Messias Bolsonaro. Esta é uma vitória das pessoas que estão injustiçadas. É a vitória da Débora, que está com seus filhos em prisão domiciliar, e eu tenho certeza que não voltará para a prisão, nem ela e nem ninguém mais, porque nós vamos aprovar esta anistia no plenário da Câmara e no Senado para fazer justiça a Débora e a todos os demais injustiçados do 8 de janeiro. Parabéns, anistia já. Tá, vamos lá. A anistia não foi aprovada, você precisa entender isso. Daqui ainda tem outro caminho muito longo, então não se iluda tão facilmente assim. O primeiro caminho é que o Hugo Mota tem que colocar em votação. Ele tem que respeitar, no mínimo, a democracia. Afinal, os deputados que lá assinaram foram eleitos. Ok, feito a votação, tem que ganhar a votação. Depois disso, vai para o Senado. Aí a pressão que foi feita contra o Hugo Mota começa lá, com uma figura velha e já conhecida. Senhor Davi Alcolumbre. Mas uma coisa é certa, venceram a primeira batalha, né? Vamos lá. Outra questão que a gente precisa falar aqui é a atuação do Tarcísio. Tarcísio entra em campo e começa a ligar para deputados por apoio à anistia. Pois é, o Tarcísio entrou em campo quando estava faltando menos de 10 assinaturas, pedindo aos deputados que assinassem o projeto de anistia. Tá, muita gente reclamou porque o Tarcísio deveria estar fazendo isso desde o início. E aí a gente precisa entender alguns pontos. O cara não é deputado, o cara é governador de estado. E a ajuda dele na anistia já veio muito bem, obrigado. Mas não veio sem nenhuma contrapartida, não foi à toa. O Tarcísio precisa começar a recuperar a sua imagem, inclusive perante os bolsonaristas. Saiu a última pesquisa Datafolha. Tarcísio, cá entre nós, ainda ganha fácil para ser o governador do estado de Goiás. O cara tem uma repercussão muito boa. O Datafolha revela que 41% consideram o governo do Tarcísio ótimo ou bom, mas 22% está considerando ruim ou péssimo. O que mudou aqui? É que os que acham bons ou ótimo não subiram. Agora os que já acham ruim ou péssimo aumentaram e aumentaram muito. Aqueles que não queriam optar já não estão gostando tanto do governo do Tarcísio. E aí, eu mesmo, aqui no canal, conheço muita gente que reclama da atuação do Tarcísio, que aposta que o Tarcísio é o cara do sistema, que o Tarcísio é é ensaboado, né? Escorregadio, né? Se precisar estar do lado da esquerda, ele vai estar. Se precisar estar do lado da direita, ele vai estar. Que o Tarcísio é muito mais centrão do que direita. Então, se ele precisa do voto da direita, uma vez que a esquerda não vai votar nele, está na hora dele começar a se posicionar. Vamos lá, pessoal. Matéria da Gazeta do Povo. A Justiça dos Estados Unidos dá início à fase de provas em ação do Felipe
Martins. Presta atenção que isso é importante, tá? Muito importante. A Justiça dos Estados Unidos deu início, nesta quarta-feira, à fase de produção de provas no processo movido por Felipe Martins contra o governo americano. A audiência foi realizada em Orlando, na Flórida, foi conduzida pelo juiz Gregory A., né, e tratou exclusivamente da organização processual da ação, que agora avança com etapas definidas. O magistrado estabeleceu 2 marcos importantes para o andamento do processo. O primeiro foi o início da fase de discovery, ou seja, descoberta, né? Que é uma etapa do sistema americano equivalente à instrução no Brasil, em que as partes podem reunir documentos, trocar informações e colher depoimentos. O segundo foi a definição do cronograma para apresentação das chamadas dispositive motions, ou seja, petições que pedem ao juiz que decida o caso com base nas provas já apresentadas, sem a necessidade de um julgamento completo. Essas petições deverão ser protocoladas até agosto deste ano. Então ele já definiu um cronograma. Agora é a fase de produção de provas por Felipe Martins. O advogado Felipe Martins, aqui no Brasil, disse que já tem uma vasta produção de provas, o conteúdo de provas. O advogado Felipe Martins é o senhor desembargador Sebastião Coelho, uma pessoa que, para mim, será o próximo senador da República. Se não for, é porque o brasileiro, ou ele não quis, ou o brasileiro também é insano. É uma pessoa íntegra, proba demais, o senhor Sebastião Coelho, e ele disse, né, que essa ação do Felipe Martins pode derrubar gigantes, né? Ou seja, vai derrubar muita gente grande, porque muita coisa vai ser revelada a partir das ações do Felipe Martins. Mas vamos lá, vamos voltar para a anistia. É chato aquele cara que vira para vocês e fala assim: eu te falei, eu te disse, eu cantei a pedra. Mas eu falei, eu te disse, eu cantei a pedra. Pois é. Dá uma olhada nessa aqui. Matéria do Mário Sabino, desculpe. Olha só essa. Sem anistia. 2 pontos. O Mota quer que Lula soltando os condenados pelo 8 de janeiro. Pois é, né? Não é muito insano, né, pensar nisso, mas eu já disse para vocês o seguinte: o Lula está na pior situação. A imagem do judiciário, a imagem do governo Lula tá pífia. Vocês sabem que ontem à noite, né, não deu tempo de separar o material, por isso que eu não gravei, aconteceu uma tentativa de invasão do Congresso Nacional, né, por figuras da esquerda. Pois é. E aí o judiciário vai se afundar ainda mais naquela pauta ideológica que eles demonstram que se tornou o combate ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Escancarado, perseguição política. Pois é, mas o que o Hugo Mota tá na cabeça aqui? Vamos fazer o seguinte: transforme a anistia em indulto. Ou seja, o Lula, em sua total benevolência, pessoa boa demais, vai liberar aquelas figuras que cometeram crimes menores, aquelas que foram ofertadas, o acordo de não persecução penal. O Lula vai fazer o quê? Vai oferecer o indulto para essas, vai manter preso aqueles que eles entendem que são crimes mais graves, que foram condenados em crimes mais graves, e aí o Lula sai bem, o STF não sai com a imagem queimada, a questão da anistia perde força. Essa é a aposta do Hugo Mota. E o Hugo Mota ontem teve uma reunião até com o Bolsonaro, saiu de viagem, né? Só vai voltar depois da Páscoa, e ele está fazendo de tudo para segurar essa questão da anistia ou favorecer mais o PT do que o próprio Bolsonaro. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, uma matéria do Intercept Brasil. Eu achei muito esquisita. Aí vocês vão me dizer o que vocês pensam sobre essa matéria. Dá uma olhada aqui. O patriota do Comando Vermelho. Vamos começar aqui explicando para você que o Comando Vermelho, de forma alguma, tem qualquer figura de direita. O Comando Vermelho é uma instituição criminosa nascida nas entranhas do comunismo. Daqueles guerrilheiros, né, da época do regime militar. Os caras foram enfiados numa cadeia junto com os demais presos,
E aqueles guerrilheiros de esquerda que queriam um comunismo, que pregavam o que Fidel Castro queria, se juntaram com os criminosos comuns e se tornaram o Comando Vermelho. Então, uma figura de direita do Comando Vermelho já começa a ser esquisito, né? Porque o Comando Vermelho é eminentemente de esquerda, tá? Mas olha só, do golpe à facção, olha isso. Preso do 8 de janeiro, atuou em ação de sabotagem a mando do Comando Vermelho. Olha só, então é uma figura preparada para criar cenas e sabotagem do Comando Vermelho. Ora, quem diria? E estava dentro do 8 de janeiro. Que coincidência mais esquisita, vocês não acham? Wesley Bedeu foi preso no QG do Exército após o 8 de janeiro. Foi liberado e assinou um acordo de não perseguição penal com o Supremo Tribunal Federal. Olha só que interessante. Ele não foi considerado uma figura perigosa, ele foi preso no QG, né? Estava lá, infiltrado, se necessário for. Não respondeu, né? Foi pego lá, não respondeu por crime pesado. Não, esse aqui, acordo de não perseguição penal, libera ele, né? Um ano depois, ele voltou a cometer crimes. Agora, a mando do Comando Vermelho. Será mesmo que lá no 8 de janeiro ele ainda já não estava a mando do Comando Vermelho? É estranho, não é? O crime aconteceu em Redenção, no Pará, com cidade com 92 mil habitantes. Lá o Comando Vermelho cobra pedágio de empresas e comerciantes. Está comum, né? Vocês estão vendo, né? Por mera coincidência, de 2022 para cá, ou melhor, de 2023 para cá, quanto o primeiro comando da capital está crescendo, quanto o Comando Vermelho está crescendo, até uma facção criminosa lá da Venezuela, uma tal de Trem de Aragua, está aproveitando-se, né, de um programa do governo atual para já invadir 6 estados brasileiros. Essa situação, né, é um tanto quanto esdrúxula, né? Tá aproveitando a operação acolhida, entrando nos ônibus, né? Galera da Venezuela e tá vindo. Situação assim, mera coincidência de 2023 para cá aumentar tanta criminalidade e o poder das facções, né? Quem se recusa a pagar vira alvo. O Zap Internet Fibra foi uma das que disseram não e pagou o preço com a ajuda do bolsonarista. Olha só. Ele é bolsonarista. Wesley atuou como olheiro para o comparsas do Comando Vermelho. Ele avisou quando o carro da empresa chegou e filmou o incêndio criminoso. Em depoimento à justiça, confirmou que mandou o vídeo para Coroa, que é o chefe da facção no criminoso. Ele foi preso em flagrante. Wesley foi condenado por participar em organização criminosa e por incêndio doloso. Pegou 26 anos e 8 meses de cadeia. Sabe por que ele pegou uma pena tão alta? Ele já era membro da facção, né? Então, assim, foram muitos crimes ali. A justiça entendeu que ele sabia o que fazia e quem era o mandante. Ao saber que Wesley virou réu por novo crime, Alexandre de Moraes rescindiu o acordo com ele após o 8 de janeiro. Wesley foi criado pela avó, que o visita na cadeia. Em entrevista ao Intercept Brasil, ela disse que o neto bolsonarista foi enganado por colegas enquanto estava bêbado. Ele não fez isso que estão dizendo. Wesley nega pertencer ao Comando Vermelho. E aí, você tira suas próprias conclusões, né? Uma matéria do próprio The Intercept aqui, né? Você acha que condiz uma pessoa do Comando Vermelho, bolsonarista, né? E aí, eis a questão. Eu achei essa matéria estranha pra caramba, né? Estranha pra caramba. Vamos lá, matéria do Poder 360. O Brasil registra a maior fuga de dólares da história em 2025. Olha só, né? Quem imaginaria, tá? Quem imaginaria que 15,8 bilhões de dólares deixaram o Brasil no primeiro trimestre? Quem imaginaria que com o governo gastando muito mais do que arrecada, todo mundo ia querer tirar o seu dinheiro daqui? Quem imaginaria que o povo ia ter medo da corrupção aumentar e do real perder o valor? Quem imaginaria que o Brasil ia afundar se a esquerda voltar? Ninguém pensava isso, não é? Pois é, mas está voltando, né? E está voltando com força. Olha só essa matéria da revista Oeste, por exemplo. Secretária do PT é gravada ao pedir desvio de verba pública para
Campanha, meu amigo. Eu lembro muito de uma fala do senhor Gilmar Mendes de que o PT tinha criado uma cleptocracia, de que ele tinha roubado tanto, mas tanto, né, que ele tinha poder para se reeleger por muitos anos à frente com tanto dinheiro que foi destinado para a campanha. E aí? O que você acha sobre isso, né? A Secretaria Nacional de Mulheres do PT, Secretária Nacional, tá? De Mulheres do PT, Anny Moura, foi gravada por um ex-aliado ao pedir que recursos públicos de um projeto de capacitação profissional fossem desviados para sua campanha eleitoral de 2024. O jornal Estado de São Paulo foi quem divulgou o áudio, né? E aí, quando você observa assim, você para pensar, né? Você vê o seguinte, né? Nem todo petista, mas sempre um petista, né? O negócio é complicado. Vamos lá, pessoal. Donald Trump aumenta a briga, tá? O negócio aqui tá ficando mais tenso do que você possa imaginar. Os Estados Unidos e China. Urgente. Os Estados Unidos aumentaram as tarifas sobre os produtos da China para 145%, segundo reportagem da emissora CNBC. Né? Então a CNBC diz que o Donald Trump dobrou, né, triplicou a aposta agora e tacou mais uma tarifa em cima da China. Ontem eu estava vendo a análise de algumas figuras aqui do mercado e é o seguinte, há uma aposta longa de um ressentimento muito grande dos americanos em relação aos chineses. Eles argumentam e brigam e batem a tecla que a China quebrou o mundo com a história do Covid-19. E o Covid-19 foi implementado via laboratório, né? E que com isso o Brasil, o mundo, né, enfrentou seu pior momento, né, drástico, e que isso foi articulado pela China. Então eles querem vingança. O Congresso norte-americano, ele quer, né, armar, já que ele vai entrar numa guerra, ele quer armar um golpe duro. Os americanos, hoje, é o maior poder econômico do mundo. Não adianta falar, Spain, a China e tal, mas a China, sendo uma ditadura, ela sempre trabalha no limite. Tá? Vamos lá, que se você pegar 1,4 bilhões de residentes na China, né, de chineses, e pegar os 320 milhões, o PIB dos Estados Unidos ainda é muito superior ao da China. Então, quando você pega proporcionalmente ao PIB per capita, o do americano é muito maior. E o que o Donald Trump e o Congresso norte-americano estão querendo fazer? Tirar as empresas chinesas da bolsa americana, para que nenhum americano invista mais em empresas chinesas, como a Xiaomi, por exemplo. Ou seja, vai tirar muita grana das empresas chinesas, vai criar um rompimento de estrutura gigantesco, tá? Gigantesco. Então os Estados Unidos vão dobrar a aposta aqui contra a China, ou seja, estão querendo literalmente quebrar a China, tá? Estão querendo quebrar a China. Vamos lá, vamos nessa aqui, ó. Presidente do Novo diz que Zema será o candidato à presidência em cenário sem Bolsonaro. Lembra que eu coloquei uma foto, né, do Bolsonaro com os governadores? E aí eu coloquei um vídeo do Carlos Andreasa, onde o Carlos Andreasa dizia o seguinte, olha, de todos esses governadores, nenhum deles está aí pelo Bolsonaro, mas está pela alça do caixão do Bolsonaro. Está todo mundo de olho no espólio do Bolsonaro. E é isso, tá? Eu já deixei muito claro para vocês, todos os governadores que lá estão, e o Tarcísio fica naquele mimimi de não sei não, mas o Tarcísio já sabe que o Bolsonaro, se depender do sistema, não vai voltar a ser elegível. Então o Tarcísio já está se preparando para ser o candidato a presidente do Brasil. Para mim, nem de longe é o candidato mais preparado agora. Tá? Vou te falar que eu né, mudei muito os meus conceitos em relação ao próprio Tarcísio de Freitas. Tá? Ao próprio Tarcísio de Freitas. Hoje, nós podemos admitir com toda certeza que nós temos uma leva dos governadores mais bem preparados que tiveram até hoje. Né? E, inclusive, 8 deles estavam lá com o Bolsonaro. Mas a grande realidade é que, enquanto não houver uma definição nítida, né, do plano B sem Bolsonaro, né, o povo de direita vai ficar meio perdido.
E como eu disse, os governadores são bons. Dá uma olhada, por exemplo, o Jorginho Melo, lá de Santa Catarina. Isso aqui é uma medida adequada de um governador, presta atenção. Porque o governo de Santa Catarina está colocando detentos para trabalhar e aí eles acabam custeando os gastos de suas moradias na cadeia. 3 em cada 10 presos, 3 em cada 10 estão trabalhando e recebendo o salário mínimo. Metade desses R$ 1.500 é enviado para a família, 25% acabam ajudando a custear o sistema prisional, além de ir para as áreas de saúde, educação e segurança. E os outros 25% vão para uma poupança que o detento só pode sacar, só pode retirar quando ganha a liberdade. No ano passado, Santa Catarina arrecadou 28 milhões de reais com a mão de obra dos criminosos e, segundo o governador Jorginho Melo, essa prática seria um esforço para tornar o Estado referência nacional de ressocialização dos detentos por meio do trabalho. Vamos lá, pessoal, a gente precisa entender isso aqui. Perfeita a medida do Jorginho Melo, dentro das condições que essa meleca de Brasil se tornou, tá? Mas para mim ainda é pouco, mas já é muito a nível de Brasil, né? Primeira coisa, o que tinha que mudar no Brasil é essa balela de não serão permitidos trabalhos forçados no presídio. Tem que ser permitido, sim. Foi na hora de forçar uma mulher a praticar ato sexual com ele, na hora de tirar a vida forçosamente de alguém, na hora de roubar alguém de forma forçada, tá tudo bem. Mas chegou lá, aí direitos humanos, não posso trabalhar. Tinha que mudar a Constituição. Sandro, mas o que você está falando? É cláusula pétrea. Eu sei que é cláusula pétrea, meu pequeno gafanhoto, mas tinha que mudar, tá? Que mude a Constituição por completo, que faça uma nova Constituinte, porque isto é uma cláusula burra e não pétrea. Aí não pode trabalho forçado. Meu irmão, e nós temos que ter o trabalho forçado de pagar esse cara lá dentro? Eu que trabalho aqui, banco os impostos, pago a porcaria dos impostos, eu estou sendo forçado a trabalhar para manter o cara lá. Entendeu? Agora, outra questão. O Jorginho Melo tá fazendo certo. Se o cara tá lá, ele vai trabalhar, é ali uma das melhores formas de ressocialização, sim. Então tem uma leva de governador muito qualificada, muito adequada. Aí sim, não tenha dúvidas disso, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado do nosso editorial. A gente tá de volta, tá? Meio-dia. A gente volta com mais conteúdo, trazendo mais reportagens para você, pra gente tá entendendo um pouquinho mais o que tá acontecendo na política aí brasileira. E a gente vai falar da questão dos indígenas que tentaram invadir o Congresso Nacional. Tamanho da hipocrisia da esquerda, né? Passando pano para isso, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.